Boa tarde, bem-vindo ao Talmud, bem-vindo a mais uma aula de liderança cristã. Estamos estudando os princípios de liderança bíblico baseado na vida do apóstolo Paulo e as experiências de liderança que ele nos deixou e que estão registrados na Bíblia. Aqueles que estudam um pouco podem interpretá-los, conhecê-los, assimilá-los. Estamos conhecendo 26 princípios de liderança bíblica. Até aqui nós já estudamos 21 princípios e hoje nós vamos partir do princípio número 22 de liderança, que nos diz que um líder tem discernimento. Nos princípios anteriores, só para fazer uma recapitulação, um lembrete, nós vimos que um líder ele está seguro do seu chamado, um líder conhece as suas limitações, um líder é resistente, um líder é apaixonado, um líder é valente. E agora então nós vamos ver o princípio de liderança 22, que diz que um líder tem discernimento. Nessas circunstâncias todas de uma guerra espiritual, uma batalha que o líder enfrenta, ele precisa ter discernimento. Um dos principais requisitos que Paulo listou para os anciãos da igreja era que eles deveriam ser habilidosos o suficiente com a palavra de Deus para exortar com a sã doutrina e refutar os que lhe contradiziam a palavra de Deus. Tito 1:9, Paulo disse: apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que contradizem. Aquele que não pode participar da guerra espiritual nesse nível simplesmente não está equipado para liderar bem. Além disso, você não pode ser um bom líder e evitar a guerra. Como a vida de Paulo demonstrou, quanto mais eficaz você for como líder, mais a batalha o levará ao inimigo. Essa é a natureza da liderança. Portanto, não podemos liderar bem ou lutar bem na batalha, a menos que aprendamos as Escrituras e adquiramos a capacidade de usar a verdade de Deus para responder à mentira. A rebelião termina quando a verdade prevalece. Se você é um líder que também é cristão, pode não perceber, mas está envolvido numa guerra espiritual. Você tem que estar armado, precisa conhecer a palavra de Deus, precisa desenvolver a habilidade para usá-la contra as mentiras do maligno. Então, o que qualifica um líder para liderar? Existe uma armadilha comum que pode facilmente desqualificar uma pessoa da liderança, mesmo depois dessa pessoa ter começado muito bem. Essa é a armadilha, é a única armadilha que provavelmente causa a queda de muitos líderes, de muito mais líderes do que qualquer outro perigo. E essa armadilha é justamente a falta de disciplina. Pessoas naturalmente talentosas às vezes acham difícil manter a disciplina. O músico, o atleta talentoso, um artista com habilidades extraordinárias pode não ter que trabalhar muito para se destacar. Por isso, algumas das pessoas mais talentosas do mundo são também as mais indisciplinadas. Paulo era um líder natural, extremamente talentoso. Podemos dizer isso do fato de que, mesmo quando jovem, ele foi encarregado de supervisionar a campanha do Sinédrio contra os cristãos, como vemos em Atos 7:58. Paulo não era alguém que confiava em suas próprias habilidades naturais, proezas intelectuais ou dons de liderança. Ele mesmo, Paulo, disse em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10,
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Assim, Paulo destacou para nós outra qualidade crítica indispensável e sumamente importante que todo líder deve ter e que nós vamos conhecer a seguir. Então, nesse princípio de liderança número 22, nós aprendemos que um líder, para estar nessa guerra espiritual que nós estamos envolvidos, para combater as mentiras, as ideologias, os enganos que se levantam na mente das pessoas, que são fortalezas, como a Bíblia descreve, e que essas fortalezas precisam ser derrubadas e destruídas. Nessa batalha, o líder precisa ter discernimento. E o líder só vai poder ter discernimento do que é mentira, do que é engano, do que não é verdade, do que está se levantando contra o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, se este mesmo líder for conhecedor da verdade. Então, o discernimento vem exatamente do conhecer as Escrituras, conhecer a verdade. Então, essa é uma qualidade também, uma característica, um princípio fundamental que um líder bíblico precisa ter. E, obviamente, que muitas desses princípios que nós vimos anteriormente dependem uns dos outros, estão correlacionados, caminham juntos. E muitos desses princípios estão construídos, embasados neste princípio número 23 que nós vamos estudar agora, que um líder é disciplinado. Princípio de liderança número 23, um líder é disciplinado. Muitos dos princípios anteriores dependem dessa disciplina, dessa autodisciplina que o líder vai desenvolver na sua vida para que ele possa ter esses princípios. Então, o autocontrole é absolutamente vital para o êxito duradouro em qualquer empreendimento na vida. Muitas pessoas alcançam certo grau de proeminência apenas com a força do talento natural. Mas os líderes reais e influentes são aqueles que se dedicam à disciplina pessoal e aproveitam o máximo dos seus dons. Aqueles que carecem completamente de autocontrole invariavelmente falharão, perdendo o exemplo de integridade tão essencial para o melhor tipo de liderança, para um tipo de liderança verdadeiro. No entanto, o próprio Paulo falou com grande apreensão sobre a possibilidade de ainda ser desqualificado, ou seja, ele mesmo, Paulo, tinha essa preocupação de, apesar de tudo que ele tinha feito e todo o esforço que ele tinha para ser um líder de acordo com aquilo que a pregação do evangelho exigia, mas ele tinha essa preocupação de que poderia haver uma possibilidade dele ser desqualificado. Ele escreveu sobre essa mesma preocupação de maneira mais honesta e explícita, que nós vamos ler mais adiante. E ele frequentemente retratava a vida como uma competição atlética, como uma corrida. Atos 20 e 24, ele disse: porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Em Gálatas 2:2, Paulo disse: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Filipenses 2:16, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, mas nem me esforcei inutilmente. Filipenses 3:13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Segunda de Timóteo 2:5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Paulo estava determinado a vencer a corrida. Ele não queria tropeçar ou cair antes de chegar à linha de chegada. Em 1 de Coríntios 9, de 24 a 27, que nós vamos ler a seguir, ele escreveu essas palavras que dão uma visão maravilhosa do coração de um verdadeiro líder. Então vamos ler 1 de Coríntios 9, 24 a 27. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A palavra que Paulo usa aqui do grego é adokimos. E essa palavra é traduzida como desqualificado. Adokimos é desqualificado. Fala de ser rejeitado, eliminado por violação de uma regra, desqualificado. É a mesma palavra traduzida como réprobo em Romanos 1:28. Deus os entregou a uma mente réproba, como Paulo escreveu lá em Romanos. Paulo estava descrevendo o tipo de eliminação pessoal vergonhosa que ocorre quando se descobre que um atleta trapaceou ou violou deliberadamente as regras de uma competição. Paulo aqui, então, estava falando sobre um tipo de desqualificação completamente diferente. Ele estava dizendo que não queria tornar-se desqualificado. Ele não queria cair e se queimar moralmente e se desqualificar espiritualmente. Esse é um perigo grave para todos na liderança e que precisa ser seriamente observado. A confiança do líder em sua própria vocação deve ser acompanhada e equilibrada por um santo temor ao fracasso espiritual. E eu acredito pessoalmente que um líder que realmente é chamado por Deus, um líder realmente vocacionado por Deus, que tem consciência do seu chamado e que teme a Deus, esse é um temor que está constantemente no coração de um líder verdadeiro. Ele tem medo de cair. E uma das suas orações é que exatamente Deus o sustente e o livre da queda, livre dos laços, livre dos enganos. Então, os líderes estão expostos a tentações únicas, e singulares, obviamente. Devido ao papel crítico que desempenham, eles enfrentam ataques extraordinários dos poderes das trevas. O orgulho tem sido uma armadilha peculiar para muitos. A falta de pureza e autocontrole fez com que também muitos afundassem. O fracasso moral e pessoal foi a ruína de muitos líderes. Isso se deve à falta de disciplina. Lamentavelmente, não é novidade para ninguém quanto engano tem existido na vida de muitos líderes que se dizem cristãos e que, com o passar do tempo, caem e a verdade sobre a sua vida é exposta. E isso tudo porque falta disciplina, porque o orgulho, a autoconfiança tomam conta da vida dessa pessoa e acaba levando à ruína. Na verdade, essa era a grande preocupação de Paulo acerca do seu próprio papel como líder. Ele não queria ser desqualificado na corrida. Portanto, ele se disciplinou, reprimiu seus desejos,
carnais e sujeitou seu próprio corpo à submissão para que nunca chegasse o tempo, depois de ter pregado a outros, em que ele mesmo fosse desqualificado. Ele manteve os seus olhos no prêmio. Em Filipenses 3, 13 e 14 nós já lemos, mas vamos ler outra vez. Paulo disse: Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E em 1 de Timóteo 4, 7, Paulo disse a Timóteo: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te. Então não é algo que cai do céu assim pronto e tá ali. Não. É algo que precisa ser desenvolvido, praticado, exercitado na vida de um líder. Paulo disse que se o atleta secular está disposto a disciplinar-se para ganhar uma coroa de louros, que preço ele pagaria para obter uma coroa incorruptível? Uma que é incorruptível e imaculada e não murcha, como Pedro escreveu em 1 de Pedro 1,4. Todos os líderes talentosos parecem ter um impulso inato para vencer. Aqueles que não têm um instinto de vitória não são líderes muito eficazes. Mas se quisermos vencer esta corrida, isso terá um preço e seremos desqualificados ou seremos desqualificados. O preço da vitória é a disciplina. Isso significa autocontrole, sacrifício e trabalho árduo. Os atletas dos jogos istmos, que eram os jogos que eram praticados na Grécia daquele tempo, os atletas tiveram que passar por 10 meses, tinham que passar por 10 meses de treinamento em tempo integral. Durante 30 dias antes do evento, os atletas treinavam juntos diariamente à vista do público. Eles seguiam um surpreendente regime de exercícios e disciplina que eliminava alguns poucos até dos mais devotos. Antes, como agora, era um compromisso sério ser atleta. Assim foi como Paulo descreveu a disciplina que seguia como líder do povo de Deus. Isso não era um mero jogo para ele. Era mais sério do que qualquer atividade de algum atleta. Ele queria vencer uma corrida que tivesse muito mais significado do que qualquer esporte de estádio. Portanto, exigia ainda mais diligência e disciplina. Todos os que competem pelo prêmio são temperantes, ou seja, moderados, controlados, não dados aos excessos em todas as coisas, disse Paulo em 1 de Coríntios 9, 25. Textualmente, Paulo escreveu: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 de Coríntios 9, 25. Não pode se quebrar o regime de treinamento e vencer. Isso é verdade não apenas no atletismo, é verdade em tudo, especialmente na liderança. O êxito genuíno sempre tem um preço alto. Todos os atletas sabem disso. É por isso que os atletas controlam seu sono, o que comem e como se exercitam. Não é um esforço de meio período. Para quem quer se destacar, é uma responsabilidade constante e implacável. A disciplina tem que se tornar uma paixão, uma obsessão. Não é simplesmente uma questão de fazer o que é necessário e evitar o que é proibido. Envolve uma autonegação voluntária. Praticamente, todos os problemas na igreja de Corinto refletiam uma falta de disciplina, incapacidade de se controlar e relutância em abrir mão dos seus próprios direitos. Afinal, se os atletas podem se disciplinar por causa de um prêmio perecível, os cristãos certamente deveriam estar dispostos a fazer o mesmo por uma coroa incorruptível. Por que a disciplina é importante? A disciplina nos ensina a operar por princípio em vez de desejos.
Dizer não aos nossos impulsos, mesmo aqueles que não são inerentemente maus ou pecaminosos, nos coloca no controle de nossos apetites e não o contrário. Aprisiona a nossa luxúria e permite que a verdade, a virtude e a integridade governem a nossa mente em seu lugar. Pertencemos a uma sociedade indisciplinada. O mundo em que vivemos entronizou a noção de direitos pessoais e fez com que o domínio próprio parecesse mal. Mas mesmo nessa cultura, aqueles que chegam à liderança geralmente são aqueles que praticam uma medida de autocontrole. A seguir, nós vamos ver algumas sugestões práticas para ajudar pessoalmente você como líder a desenvolver a autodisciplina. Primeira coisa, organize-se. Comece onde você está. Arrume o seu quarto, coloque sua mesa em ordem, ponha de lado as coisas que estão fora de lugar e descarte as que são inúteis. Faça com que tudo no seu entorno esteja limpo. Faça uma lista de prioridades e coloque-as em ordem. Em seguida, agende seu tempo para fazer tudo o que precisa ser feito. Programe as tarefas mais difíceis e indesejáveis primeiro, para que você possa realizá-las enquanto estiver com mais energia. Divida as tarefas complexas em passos menores e programe cada fase do processo. Se você não tem controle do seu tempo, não terá controle de nenhum aspecto da sua vida. E se você não agir deliberadamente, de acordo com o cronograma que planejou, sua vida será governada por crises e pessoas problemáticas. Não se pode ser um líder eficaz se estiver sempre à mercê das coisas que estão fora do seu controle. Então, essa é a primeira dica. Você quer se tornar uma pessoa disciplinada? Primeira coisa, organize-se. Organize o que está ao seu redor, faça uma agenda de coisas que você precisa executar, planeje seu tempo e comece a executar o que você planejou. Segunda sugestão, use o tempo com sabedoria. Depois de fazer um plano de como usar seu tempo, persista nele. Não procrastine, trabalhe duro, não perca tempo, permaneça ocupado, seja pontual, não permita que interrupções ou questões desnecessárias o desviem de suas prioridades reais. Paulo escreveu em Efésios 5, 15 e 16, portanto, ser cuidadoso em como anda, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nunca conheci ninguém que possa perder tempo habitualmente e ainda se manter organizado. Obviamente, você também precisa de tempo livre. O próprio Jesus reconheceu que o descanso é essencial. Em Marcos 6:31, está escrito, e ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Mas seja organizado e disciplinado nessa parte da sua vida também. Encontre maneiras de ser edificado em vez de apenas entreter-se. Este é um componente chave da verdadeira piedade. Entregue a sua vida privada a Deus. Dedique-se especialmente em seu tempo livre a cultivar a tarefa de cultivar a humildade, o arrependimento, a santidade e o temor a Deus. Então, essa é a segunda dica. Aproveite bem o seu tempo, planeje bem o seu tempo, use o tempo com sabedoria. Terceira sugestão, preste atenção nas pequenas coisas. Se você deseja ser disciplinado, deve desenvolver o hábito de colocar as coisas onde é o seu devido lugar, no seu devido lugar. Quando você vir um quadro torto, endireite-o. Quando você vir uma erva daninha, arranque-a. Quando você vir algo fora do lugar, não importa o quão insignificante possa parecer, coloque-o no seu devido lugar. As pequenas coisas geralmente são importantes. Jesus contou uma parábola no qual o mestre elogiou um servo que era fiel no pouco. Lucas 19:17
Está escrito, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A falta de disciplina em assuntos pequenos frequentemente causa fracasso também em assuntos grandes. Pelo contrário, aqueles que são fiéis nas coisas pequenas são as mesmas pessoas que também são disciplinadas nos assuntos importantes. Quarta sugestão: aceite responsabilidades extras quando você vir algo que precisa ser feito. Seja um voluntário. Atenda às necessidades de outras pessoas sempre que puder. Prove que você é um líder trabalhador. Encontre maneiras de usar seus dons e recursos para o bem dos outros. Isso ajudará a concentrar suas energias. Também o ajudará a cultivar o coração de servo. Pessoas trabalhadoras são aquelas que fazem as coisas. A letargia gera uma vida desordenada, indisciplinada, e aprender a assumir responsabilidades adicionais é uma boa cura para a letargia. Quinta sugestão para a disciplina. Uma vez que começou algo, termine. Se você tem o hábito de iniciar projetos que nunca termina, é um sinal seguro de uma vida indisciplinada. Isso remete à questão do planejamento. Uma boa organização inclui a contagem de custos. Jesus disse que é uma censura começar algo e não poder terminar, como está registrado em Lucas 14, 28, 32, que nos diz lá, resumindo, Jesus falou, se alguém pretende construir uma torre, primeiro ele tem que se assentar e calcular para ver se ele tem os recursos para concluir a construção daquela torre. Se alguém sai à guerra e ele percebe que o inimigo é forte, ele tem que primeiro calcular para ver se ele tem condições de lutar contra aquele inimigo. Ou então, enviar-lhe condições de paz para evitar a guerra. Então, o planejamento antecipado das coisas é algo importante para que você possa concluir aquilo que você começa. Mas não é só planejar e ver as possibilidades de concluir, mas também perseverar, porque muitas pessoas têm todas as possibilidades de concluir algo que começaram, mas não perseveram. Por diversos fatores, preguiça, comodismo, indiferença, etc, etc. Por que multiplicar projetos quando você não terminou o que começou antes? Esse hábito irá minar rapidamente a confiança das pessoas em você como líder. Cumpra seus compromissos de maneira semelhante. Não diga que fará algo que não pode fazer e não faça uma promessa que não pretende cumprir. Jesus disse em Mateus 5,37, seja porém a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então, uma pessoa que nem mesmo cumpre seus próprios compromissos é invariavelmente indisciplinada em todas as outras áreas da sua vida. Sexta dica, diga a si mesmo não, de vez em quando. Controle seus próprios apetites, negando a si mesmo os prazeres de que você pode até ter direito. Rejeite a sobremesa, dê uma caminhada em vez de tirar uma soneca, faça algo por seu cônjuge em vez de cuidar de si mesmo. Esse tipo de abnegação é precisamente o que Paulo estava descrevendo em 1 Coríntios 9, 27. Eu disciplino o meu corpo e o subjugo, ou reduzo a escravidão, como Paulo falou. 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo usou uma expressão grega que significa literalmente golpear sob o olho. Em termos figurativos, ele estava dizendo que fez seu próprio corpo como um saco de pancadas para cultivar a disciplina. Observe como Paulo pintou este quadro da autodisciplina em termos atléticos vívidos. Ele escreveu, portanto, eu corro assim, não como quem não tem metas. 1 Coríntios 9, 26. Assim corro também eu,
não sem metas. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ele sabia onde estava o alvo. Ele sabia onde ficavam os limites da pista. Então, correu em direção ao prêmio com determinação absoluta. Um corredor sem objetivo e sem limites executará algo mecânico e letárgico. O líder cristão deve manter o objetivo em vista e correr persistentemente com toda a sua energia. Então, no princípio de liderança número 23, nós aprendemos que um líder precisa ser disciplinado. Essa é uma questão fundamental e que é, podemos dizer, a base para muitos dos outros princípios que nós já vimos e estudamos até aqui e alguns que nós ainda vamos estudar posteriormente. Tem que ser uma característica, uma marca presente na vida do líder. Então, que o Senhor esteja te abençoando e te dando graça para que a sua vida seja disciplinada para a glória do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos nos encontrar na nossa próxima aula em breve. Que Deus te abençoe.